Olá, boa noite. Eu sou a Aline Ferraz e o ESB Notícias, segunda edição, está no ar. Confira os destaques desta quarta-feira, 5 de fevereiro. Aeroporto Glauber Rocha duplica número de passageiros em 6 meses de funcionamento. Radares fixos e móveis serão instalados em vias de maior velocidade e nos grandes corredores de tráfego de Vitória da Conquista. Energia solar, uma opção para reduzir o valor da conta de luz. Uma economia que pode variar de 50% a 95%. O município de Belo Campo conta com a Central das Associações de Agricultores Familiares. O movimento reúne 14 entidades. Informação, formação e conhecimento, tudo isso e muito mais, você confere agora no ESB Notícias, segunda edição. A Prefeitura irá instalar radares fixos e móveis em vias de maior velocidade nos grandes corredores de tráfego de Vitória da Conquista. O repórter Tiago Henrique traz as informações. Mais de 30 radares fixos e móveis serão instalados em vias de maior velocidade nos grandes corredores de tráfego de Vitória da Conquista. De acordo com a Prefeitura, a iniciativa é para educar e diminuir acidentes no trânsito da cidade. A decisão divide a opinião da população. Eu acho importante, mas algumas vias, como essa Juraci Magalhães, que já tem vários quebra-molas, vai dificultar mais ainda para o condutor de carro, de moto. Eu acho que não é muito viável. Algumas avenidas sim, é necessário, mas aqui não, porque aqui é uma avenida de grande fluxo. Rapaz, na minha opinião não vai melhorar nada não. Vai só gerar mais multas e mais dinheiro para a prefeitura só. É importante para reduzir os acidentes que têm acontecido dentro da cidade, mas também a gente preocupa também em relação a exageros, né? Que também não, acho que não deveria ter tanto exageros de radares, mas é importante sim, para evitar acidentes, isso é muito bom. As avenidas Brumado, Juraci Magalhães e Luiz Eduardo Magalhães serão as primeiras vias que vão receber os equipamentos. A escolha dessas localidades, segundo a Prefeitura, foi definida pelo número e a gravidade de acidentes. Na última quarta-feira foi publicada no Diário Oficial do Município a homologação do processo licitatório para a contratação da empresa que vai instalar os radares aqui em Vitória da Conquista. A vencedora foi a TVIC Tecnologia e Informação Limitada. Tentamos falar com o secretário de Mobilidade Urbana, Jacques Yoshiura, mas não conseguimos. A TAVIC será responsável pela disponibilização, operação e manutenção dos equipamentos eletrônicos, coleta, armazenamento e processamento de imagens de dados estatísticos. E uma das grandes obras de engenharia de Vitória da Conquista, o Aeroporto Glauber Rocha, duplicou o número de passageiros em 6 meses de funcionamento. A reportagem de Jane Sampaio e Davi Santana. Nos primeiros 6 meses de operação, o novo aeroporto Glauber Rocha conseguiu dobrar a movimentação total de passageiros. A comparação foi realizada entre os meses de julho de 2019, início da operação, e dezembro do mesmo ano. No mês de julho, mais de 23 mil pessoas embarcaram e desembarcaram no novo equipamento aeroviário de Vitória da Conquista. Já no mês de dezembro, foi registrado pouco mais de 45 mil passageiros entre embarque e desembarque. As diferenças aqui melhorou bastante em relação ao espaço, né? Tá bem melhor, ao atendimento, a infraestrutura no geral, na minha opinião, melhorou bastante. Um local aconchegante, limpo, bom, eu gostei. Nesse período, a Socicam, empresa que administra o novo aeroporto, informa que foram registrados mais de 2.500 voos. 58 partidas. Apesar de ser novo, os cancelamentos de voos comuns no aeroporto Pedro Otacílio continuam acontecendo aqui no Glauber Rocha. Só no mês de janeiro, 4 foram cancelados. Segundo a Socicam, isso se deve a problemas climáticos que ocorreram em Vitória da Conquista. Por conta do mau tempo, está tendo esses atrasos aí, né? Então, não está sendo 100%, né? Referente a isso aí, o mau tempo acaba atrasando e prejudicando os voos do pessoal, né? Que tem horário marcado e tudo, acaba atrasando, né? Então, a gente precisa de uma estrutura melhor. O aeroporto está ótimo, né? Está muito bom, a estrutura é ótima, mas não tem estrutura para aeronave, né?
Energia solar, uma opção para reduzir o valor da conta de luz, uma economia que pode variar de 50% a 95%. Confira a reportagem de Tiago Henrique e Paulo Caled. No telhado da casa de Laila está a explicação do alívio com a conta de energia que passava dos R$ 105 mensais. O que faz funcionar todos os equipamentos aqui é a energia solar. Agora estamos pagando R$ 25, tudo é na energia solar, muito bom, não temos nenhum tipo de problema. Durante o dia, tudo que é utilizado é na energia solar e durante a noite nós usamos o que é produzido. O que nós produzimos, ele passa para a Coelba, passa por um sistema e volta para a gente. Então, não tem problema nenhum, utilizamos perfeitamente. Laila investiu R$ 6 mil nas placas de energia. Foi o melhor investimento que nós já fizemos até hoje. Com o uso da energia solar, é possível reduzir entre 50% a 95% do valor da conta de luz mensal. Nessa perspectiva, ainda é importante destacar que o sistema instalado de forma adequada tem vida útil de 25 anos. Quem trabalha com instalação já percebe a mudança no perfil de quem procura o serviço. Os equipamentos estão ficando mais acessíveis e a economia é vista em pouco tempo. Hoje você já consegue ter um retorno financeiro em torno de 3 anos, você já tem retornado todo o seu capital de investimento. Mas os benefícios da energia solar vão além da economia no final do mês. A gente vai estar reduzindo poluentes, diminuindo o uso de linhas de transmissão, a energia gerada no próprio local de consumo ela é muito mais limpa, impede até geração de CO2 no meio ambiente e a gente está usando a fonte que é o sol, que é a fonte mais abundante que nós temos no nosso planeta. Os painéis solares coletam a luz do sol e geram energia que é levada até o inversor solar, onde ocorre a conversão do tipo de corrente, de contínua para alternada, e então a energia é distribuída para a casa ou a empresa. Nesse consultório odontológico, a energia do sol tem sido muito bem-vinda. A gente está muito satisfeito, estudamos muito sobre isso, né? E hoje eu vejo essa geração de energia fotovoltaica uma coisa muito interessante, não só para o empresário, né? Mas também para o próprio meio ambiente, uma energia limpa, né? Aqui foram instalados mais de 30 painéis de energia solar. Mesmo em dias nublados, eles geram energia. A conta caiu de R$ 1.700 para R$ 85 por mês. Imagine numa empresa onde tenha, né, uma conta de luz 10 vezes maior do que a minha. O que isso não vai gerar numa escala, né, vamos dizer, para esse empresário de economia? Bom, e vamos agora à previsão do tempo. E aqui conosco, Marcel de Souza, ele que traz para a gente a análise do tempo e da temperatura para a Vitória da Conquista e também para outras cidades da região sudoeste. Boa noite, Marcel. Boa noite, seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite a todos, obrigado. Conta para a gente como é que fica o tempo aqui em Vitória da Conquista a partir de amanhã. Pois é, Aline, o tempo em Vitória da Conquista, o clima anda assim bem quente, temperaturas muito altíssimas, calor. Muito calor. E amanhã esse calorão deve ocasionar aí algumas pancadas de chuva. Vocês vão ver aí na tela a cartela para o tempo aqui em Vitória da Conquista. Amanhã o tempo, a mínima deve ser de 20, a máxima pode chegar aos 30 graus e o tempo deve ficar nublado com possibilidade de chuva. Aí na sexta e no sábado, na sexta o tempo fica com sol entre muitas nuvens e no sábado podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite e no domingo aí sim, no início da manhã, há uma chuva forte, né? Você percebe aí que tanto de sexta-feira para sábado, a temperatura de sexta-feira para domingo, a temperatura vai caindo. 32 na sexta e 26 no domingo. Então assim, a temperatura vai diminuindo por conta dessa chuva que vai chegando. Mas não é aquela chuva forte que a gente está esperando, não. Vai ser algumas pancadas de chuva em pontos isolados da cidade, não vai ser na cidade toda. Tá, e quais são as cidades da região sudoeste que você destaca para a gente nesta quarta-feira, falando sobre o tempo e a temperatura? Pois é, vamos ver. Na tela eu separei 3 cidades para vocês. A primeira cidade que eu separei foi Jequié, a mínima lá vai ser de 20, máximo pode chegar aos 34 graus, com sensação térmica de 36 e há a possibilidade de chuva em pontos isolados da cidade. Em També, o sol deve aparecer durante todo o dia, mínima de 19, máxima de 27 graus. Já em Macarani, a mínima é de 26, máxima de 34 graus, não há previsão de chuva e a população deve sofrer com calor, porque lá a sensação térmica, Aline, pode chegar aos 37 graus.
Ou seja, mesmo clima e temperatura, né, variando aí uma coisa ou outra, mas para a região como um todo. Para a região, há a possibilidade de chuva, sim, mais próximo de Tapetinga, também Macaranhã, que não há uma previsão de chuva confirmada para amanhã. Mas para o fim de semana, essa chuva pode chegar, mas não com muita intensidade. Agora, Marcel, conta pra gente como é que está o tempo neste momento em Vitória da Conquista e também durante a madrugada, como é que fica? Nesse momento, a temperatura aqui na cidade é de 27 graus, clima de verão, até porque às 6 horas da tarde a gente está tendo ainda o sol, né? O dia ainda está claro aqui em Vitória da Conquista. Então, 27 graus agora e na madrugada essa temperatura deve cair até os 26. Vai ser mais uma madrugada quente, como foi a madrugada passada aqui em Vitória da Conquista. Choveu, mas o calor continuou durante toda a manhã, durante todo o dia. Então, essa madrugada não deve ter chuva e deve ser um pouquinho mais quente. Então, o pessoal vai abusar aí dos ventiladores, ar-condicionado, quem tem ar-condicionado, e dormir sem cobertor, porque nesse calor, né? Ou seja, mais uma noite típica de verão. Sim, com certeza. Por hoje é só? Por hoje é só, Aline. Muito obrigada, Marcel, pela sua participação. Marcel que volta amanhã, trazendo aí para a gente análise do tempo e da temperatura para a Vitória da Conquista e também para outras cidades da região sudoeste. E no próximo bloco você confere os destaques do Boletim de Notícias desta quarta-feira. E ainda nesta edição, os benefícios da agricultura familiar no município de Belo Campo. Nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais informação e conteúdo para você. Ela se expõe demais. O chefe deve estar pegando ela. Ele bateu, mas ela provocou. Ela só pode estar de TPM. O machismo impregnado na sociedade diminui as mulheres e pode até acabar em violência. Já passou da hora de mudar sua atitude. O machismo é cultural, a mudança também. Liberte-se. Respeita as minas. Governo do Estado. Bahia, aqui é trabalho. Agora 6 horas e 12 minutos, estamos de volta ao vivo aqui pelo ESB Notícias, segunda edição. Vamos agora aos destaques do Boletim de Notícias desta quarta-feira. O estudante de jornalismo Lucas Nascimento traz as informações. Boa noite, Lucas. Boa noite, Aline. Boa noite para você que nos acompanha pelo ESB Notícias, segunda edição. Eu já começo o boletim de hoje pedindo a atenção de você que fez o Enem e quer ingressar no ensino superior. Já estão abertas as inscrições para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. As inscrições vão até 12 de fevereiro e devem ser feitas pelo site fies.mec.gov.br. Você também confere todos os critérios para concorrer às bolsas. Os resultados da seleção começam a ser divulgados no dia 26 de fevereiro. Podem se inscrever candidatos que tenham feito o Enem a partir da edição de 2010, alcançando média de 450 pontos e não tenha tirado zero na redação. Tomou posse essa semana o novo presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, o então desembargador Lorival Almeida Trindade, ele que é de um município da região sudoeste, Livramento de Nossa Senhora. Também tomou posse a nova diretoria para o biênio 2020-2022. A sessão especial contou com a presença do governador Rui Costa e os secretários de Estado, além de diversas autoridades civis e militares, familiares e amigos dos empossados, que se reuniram no Salão Nobre do Fórum Rui Barbosa, em Salvador. E ontem, policiais civis e penais se reuniram na manhã em Assembleia Unificada, que decidiu por uma paralisação de 24 horas para ambas as categorias na próxima sexta-feira, dia 7. Segundo informações do Sindicato dos Servidores Públicos Penitenciários do Estado da Bahia, estavam presentes cerca de 400 policiais. A decisão é o reflexo da insatisfação das categorias na aprovação da PEC 159 de 2020, que trata da reforma da Previdência para os servidores. Além disso, as categorias protestam contra a punição de 2 policiais penais, que receberam suspensão por realizar uma paralisação em 2017. Bom, eu fico por aqui. Uma boa noite para você. Voltamos aos estúdios, Aline. Obrigada, Lucas. E olha só, o Instituto Nacional do Seguro Social precisa de reforço para regularizar
a liberação de seus benefícios. A gestão administrativa do INSS e o governo federal anunciaram que estão preparando uma força-tarefa para desafogar as filas de atendimento na solicitação dos auxílios. Desde a reforma da Previdência, o sistema está travado para a atualização das novas regras. Segundo o Instituto, atualmente cerca de 1,2 milhões de pedidos estão em pausa até que o sistema volte a funcionar. E para falar com a gente sobre este assunto, a gente recebe aqui em nossos estúdios o advogado previdencialista Murilo Andrade. Boa noite, Murilo. Seja bem-vindo aqui aos estúdios da TV UESB. Eu começo então perguntando, explica para a gente o que está acontecendo com essa situação do INSS. A gente sabe que muitas pessoas precisam dos benefícios, da liberação desses benefícios. Existem prazos específicos por lei para a liberação desses benefícios, mas, na verdade, a realidade está sendo totalmente diferente. Conta pra gente o que está acontecendo, por favor. O que acontece, Aline? Hoje o INSS sofre com a tempestade perfeita. Inicialmente, a partir da discussão da reforma da Previdência, ainda em 2017, os servidores do próprio INSS começaram a buscar a aposentadoria com o objetivo de evitar que serem afetados por aquela reforma. Por outro lado, o INSS deixou de repor esse quadro de servidores. Ou seja, ausência de concurso público. Ausência de concurso público. Assim como aconteceu em 2017, em 2019, em razão da possibilidade da reforma da Previdência, os segurados do próprio INSS começaram a buscar o INSS com o objetivo de alcançar seus benefícios sem os malefícios que se mostrariam em razão da reforma da Previdência, certo? Então, em razão disso, houve um acúmulo muito grande de pedidos, que hoje estima-se em até 2 milhões. O INSS passa a informação, mas se fala em até 2 milhões de requerimentos paralisados, certo? Além disso, o INSS fez a digitalização dos seus processos. O que significa isso? Que um requerimento feito na agência do INSS de Vitória da Conquista, por exemplo, pode ser encaminhado para qualquer agência do Brasil para ser apreciado. Então isso acabou por sobrecarregar algumas agências e criou uma fila nacional, na qual todos os benefícios entram na mesma fila de apreciação. Murilo, você colocou aí para a gente um dado importante. O INSS fala em 1.200.000 pessoas que estão em busca, né, desses benefícios, esperando, aguardando na fila, mas você já fala aí em uma contabilidade chegando a 2 milhões, ou seja, um prejuízo social muito grande. Exato, um prejuízo social gigantesco, que são 2 milhões de pedidos. Algumas pessoas podem ter mais de um pedido, mas ainda assim a quantidade de pessoas que necessitam desses benefícios e não conseguem alcançá-los em razão da demora do INSS é absurda. Especialmente as pessoas que buscam benefício por incapacidade, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, que não possuem capacidade de trabalho e ainda assim não conseguem alcançar o benefício do INSS, que era um problema que já era enfrentado desde muito tempo, porque depende de perícia médica, agenda que de peritos do INSS. Então, ou seja, não dá conta dessa demanda. Exato. Agora, Murilo, falando um pouquinho especificamente aqui da nossa região, Vitória da Conquista, como é que está essa situação também? As pessoas estão tendo cada vez mais dificuldade de conseguir a liberação dos seus benefícios. Como que vocês, advogados previdenciários, têm atuado nessa situação e de que forma vocês estão trabalhando? Aqui em Vitória da Conquista e região, as pessoas ainda enfrentam esses problemas. O INSS criou o INSS Digital, que é um sistema através do qual o advogado consegue ter acesso, representando esse segurado, para requerer seu benefício, apresentar a documentação. Mas ainda assim essa dificuldade permanece. O que vem ocorrendo é a judicialização desses requerimentos de benefício. Quando o INSS nega esse benefício, ou então demora muito em responder ao requerimento, surge a possibilidade de ir até o judiciário, requerer o reconhecimento desse benefício, ou então requerer que o INSS dê uma resposta dentro de um prazo razoável para conceder ou não esse benefício. É o que está acontecendo. É o que está acontecendo. Murilo, para a gente terminar, qual é a mensagem que você deixa também aqui para os nossos telespectadores, principalmente para aquelas pessoas que estão também passando por essa situação, buscando o seu benefício no INSS, encontrando essas dificuldades, ou seja, não estão sendo atendidas em tempo. Qual é a mensagem que a gente pode deixar? Nossa recomendação, como advogado, e eu falo assim, pelos advogados previdenciaristas, é buscar essa solução através da advocacia. Você ia ter um advogado, buscar o esclarecimento,
porque existem possibilidades nas quais a resolução é simples, mas em razão das dificuldades apresentadas pelo INSS, acaba postergando o recebimento desse benefício. Tanto essa solução pode ser administrativa, ou seja, dentro do próprio INSS, ou judicial. Hoje, a realidade da nossa região é que a resposta judicial está sendo mais célere do que a resposta administrativa do INSS. E, Murilo, só uma última pergunta também. Não existe um posicionamento assim, do INSS em relação a essa força-tarefa que o governo diz que vai promover para resolver o problema. Até o momento, o problema existe, ele segue. Qual é a situação? Surgem as notícias de que vai ser formada uma força-tarefa, só que são notícias, entre aspas, inconsistentes. Por exemplo, a seleção de 7 mil militares para atuar no INSS. Ainda não se concretizou e, por outro lado, é um problema pelo seguinte, são pessoas que vão ser selecionadas não pela aptidão técnica na área previdenciária, assim como são os concursados, através do concurso público. Vai ser uma seleção de pessoas para suprirem uma demanda sem a formação técnica para isso. Ou seja, o que pode gerar ainda mais problemas. O que pode gerar ainda mais problema, negativas sem fundamentos ou com fundamentos equivocados que vão ter que ser judicializados. Ok, tá aí então Murilo Andrade, ele que é advogado previdenciarista, colocando aqui para a gente a situação que hoje se instala no Brasil como um todo, mas também falando aqui da nossa região de Vitória da Conquista, esse problema do INSS, né? As pessoas que estão buscando aí os seus benefícios e não estão encontrando respostas em tempo. Muito obrigada, Murilo, pela sua participação aqui no ESB Notícias. Volte mais vezes. Pronto, obrigado. Bom, e no próximo bloco, uma reportagem sobre o endividamento com cartões de crédito. E a agricultura familiar tem auxiliado também dezenas de famílias no município de Belo Campo. Nós vamos para mais um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais informação e conteúdo para você. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram cerca de 84%, as cirurgias cresceram 619% e os atendimentos de urgência cresceram cerca de 627%. E as doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento. Ajude, uma gota de sangue pode fazer pulsar novamente uma vida. Doe sangue, salve vidas. Uma campanha do Sistema UESB de Rádio e Televisão Educativas em parceria com o Emoba. Estamos de volta ao vivo aqui pelo ESB Notícias, segunda edição, cartão de crédito. Uma opção para o consumidor, mas é preciso planejamento e controle na hora de usá-lo. O que aponta os economistas pelo centro da cidade é como uma oferta de financeiras para a contratação desse tipo de serviço. Sobre este assunto, a repórter Cristiane Santana traz mais informações. Basta uma rápida caminhada pelas principais ruas do comércio de Vitória da Conquista para ter a atenção captada por elas. São convidativas e sedutoras. Estou falando das ofertas de empréstimo no cartão de crédito. Os benefícios e as formas de pagamento são tentadores. Mas o que a princípio parece vantagem pode ser uma armadilha. Em uma pesquisa divulgada no fim do ano passado, o SPC ouviu consumidores que estavam com dívidas há mais de 90 dias e concluiu que mais da metade desses consumidores estavam endividados por empréstimos contraídos junto a bancos e financeiras, seguido por também crediários e cartões de crédito. Especialistas alertam que para fugir desse problema é necessário que evitem as ofertas atrativas de empréstimos e também os créditos ou os empréstimos efetuados no cartão. Renegociar dívidas também pode ser uma saída. E os especialistas já apontam que ter consciência da dívida que se contrai evita problemas futuros. Olha, o risco do endividamento por cartão de crédito hoje é o maior que o trabalhador, o cidadão brasileiro e cidadã tem. Por quê? Porque praticamente quase todos têm um cartão de crédito. E você pode comprar, se endividar imediatamente e no final do mês não conseguir pagar todas as suas contas que estão lá na fatura do cartão de crédito. E você tem uma fórmula fácil também de não pagar. Você paga 15%, entra no rotativo e aí você vai entrar numa taxa de juros de 15%, 10%, vai depender do cartão de crédito. A mais baixa faz com que ainda seja o tipo de crédito mais caro que há no mercado. Uma vez adquirido o empréstimo, atenção para observações importantes para não se atrapalhar com as contas. Então a primeira coisa é segurar o impulso.
vai comprar agora, cabe no orçamento, está em dúvida, não compra. E depois, inclusive, faz o teste se realmente precisa daquele bem. Né? Feito isso, ponderou, voltou para casa, fez as contas, cabe no orçamento com segurança, faz. Não cabe, poupa, guarda esse dinheiro nesse mês, no mês seguinte, no terceiro mês você compra o bem, sem entrar no rotativo, sem correr esse risco de entrar na taxa de juros que chega a mais de 300% ao ano. A gente está falando de mais de 300% ao ano. Se por um lado as dívidas com cartão de crédito preocupam, o crediário em Vitória da Conquista no comércio parece ter uma expectativa positiva no início do ano. A liberação do FGTS, as campanhas promocionais feitas pelas entidades de banco de dados, como Serasa, SPC, tipo limpa nome, tira o seu nome do SPC, isso facilitou com que o consumidor resolvesse um pouco mais seus problemas da inadimplência. E no comércio de conquista sempre tem uma taxa mais baixa com relação à inadimplência. Ou seja, é um comércio onde o pessoal procura pagar mais, pagar direito e também ter um controle a mais de seus débitos, né? Para o representante da Câmara de Dirigentes Lojistas, tal situação tem uma explicação simples. Principalmente quem compra no crediário na loja, que tem o contato direto com o dono da loja, ele renegocia mais fácil, parcela em mais tempo, tira juros e ainda pode fazer uma nova compra. Então, isso é muito importante, esse relacionamento um pouco diferente do mercado financeiro, que é uma coisa mais fria e é uma coisa mais automática com o sistema de cobrança de dívida. Mas uma coisa, quem entende de economia concorda: renegociar as dívidas sempre evita o efeito bola de neve. Buscar renegociação não na taxa que consta lá na fatura, no boleto do cartão de crédito, mas falar diretamente com a parte, né, do setor responsável no cartão de crédito por renegociação de dívida e tentar negociar essa dívida, renegociar para que fique abaixo daquilo que eles colocam na fatura. E o município de Belo Campo conta com a central das associações de agricultores familiares. O movimento reúne 14 entidades e tem ajudado dezenas de famílias daquela região. Confira a reportagem de Tiago Henrique e Paulo Caled. Seu João é agricultor familiar há mais de 50 anos. Ele mora no povoado do Jatobá, no município de Belo Campo. Na sua terra, ele produz frutas, feijão, milho e vende seus produtos nas feiras da agricultura familiar. Toda a vida eu sempre trabalho na agricultura familiar. Então aí hoje, a partir do ano para cá, que a gente vem fazendo as feiras para poder trazer para as pessoas a comida sadia, a alimentação pura, sem agrotóxico, sem nada. Assim como seu João, Dona Clébia também trabalha na lavoura. É da terra que ela tira o sustento da família há mais de 20 anos. Comecei plantando um pouquinho de alface, coentro, vendendo na rua. Aí comprei um pedacinho de terra e comecei a produzir o meu sustento dos meus filhos. Sou mãe e pai dos filhos, né? E daqui a gente tira a nossa produção, juntamente com meus 2 filhos, A agricultura de subsistência tem como principal objetivo a produção de alimentos para garantir a sobrevivência do agricultor, da sua família e da comunidade em que está inserido. Ela visa suprir as necessidades alimentares das famílias rurais. Essa modalidade é responsável hoje por 80% de toda a produção mundial de alimentos, segundo dados da Organização das Nações Unidas. São mais de 500 milhões de produtores rurais dedicados à agricultura familiar no mundo, ocupando 90% de todas as propriedades agrícolas. Em Belo Campo, os agricultores familiares recebem incentivo e apoio à produção. Nós temos investido bastante com relação a essa questão da agricultura familiar, apoiando maciçamente aos agricultores. Nós estamos, por exemplo, falando na política pública, nós temos, por exemplo, o PENAI, né, que em 2019 a prefeitura e o governo municipal adquiriu produtos da agricultura familiar. Nós temos parceria com relação a Garantia Safra, PA Alimentos, PA Leite, que a gente está tentando implantar. Então, a agricultura familiar aqui no município tem desenvolvido bastante. O município conta com a Central das Associações de Agricultores Familiares, que reúne 14 entidades. A central é responsável por articular e garantir direitos. Articula os produtores, trabalha a questão jurídica da documentação das associações, a questão das feiras foi eles que articularam. Então eles têm feito um trabalho de articulação com os produtores, entendeu? E está se organizando, porque aqui
Em Belo Campo existe muita associação, porém poucas organizadas, poucas articuladas. Eles estão fazendo esse trabalho de articulação com as associações. Com mais de 4 milhões de estabelecimentos familiares no Brasil, a agricultura familiar representa 38% do PIB do país, equivalente a 54 bilhões de reais. Só aqui em Belo Campo, a agricultura familiar responde ao emprego de 1.000 trabalhadores rurais. Então a gente percebe que, vamos dizer assim, a parceria agricultor e poder público, ela acaba contribuindo bastante para essa melhoria da qualidade de produtividade, na condição do produtor produzir. Com certeza. E o As Notícias segunda edição fica por aqui. A gente volta amanhã às 6 da tarde com mais informação e conteúdo para você. Uma boa noite e até amanhã.